Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui então para o nosso balanço do dia. E nós começamos o dia hoje às 8h30 com a abertura da nossa votação do projeto de lei que altera o Código Florestal, que aconteceu no período dessa manhã, na Comissão de Agricultura e a Comissão de Ciência e Tecnologia, em sessão conjunta. Novamente, com um resultado muito ruim sobre todos os aspectos, né? Tivemos uma apresentação do relatório feita pelo senador Luiz Henrique, relatório este que não traz nenhuma alteração importante ou dos pontos mais significativos, com exceção de uma pequena alteração que foi retornar o mangue para a área de operação permanente, mas permitindo a consolidação de todas as ocupações de mangue que já aconteceram até junho de 2008, portanto, mantendo passivos muito importantes, sem qualquer tipo de avaliação prévia sobre a necessidade de recuperação ou não desses mangues, que é fundamental. Mas, de forma geral, o relatório das mais de 120 emendas que recebeu o projeto de lei, o senador Luiz Henrique incorporou 3, que na prática são apenas 2, porque dessas 3 que ele incorporou, 2 são exatamente o mesmo texto, que tratavam de um detalhe sobre a questão da adequação dos planos de abastecimento de matéria-prima de uso sustentável para pequenos produtores, então um detalhe do projeto, mas a essência dele, como a questão da anistia aos desmatamentos e ocupações legais até 2008, como a questão da obrigatoriedade do embargo de propriedades que façam atividades legais, ou da diferenciação clara daqueles que cumprem a lei e que possam receber benefícios por cumprir a lei e exceder o cumprimento da lei, daqueles que apenas se regularizaram, estão sendo regularizados por força da lei, as suas ocupações legais, portanto os benefícios não tendo diferenciação, continua esse mesmo problema do projeto de lei, entre outros. Então, realmente muito ruim. A sessão foi uma sessão que teve momentos de tensão importantes. Nós tivemos, como o relatório que foi apresentado hoje, ele apresentava já modificações em relação ao relatório que foi apresentado anteriormente. A senadora Marinor, do PSOL, pediu vistas, ou seja, pediu o adiamento da votação para que pudesse ser melhor analisado o documento, que é um catatal de informação. Houve quase que uma revolta dentro da comissão, porque a impressão que dava é que tinha um grande acordo para que o processo fosse votado, independente dessas alterações que foram feitas no texto, que permitiriam vistas do projeto. E isso gerou um impasse que durou, enfim, um período longo, que acabou tendo uma votação sobre se haveria ou não, seria aceito ou não esse pedido de vistas ou de adiamento. Ele não foi... ele foi derrubado esse pedido de vistas, houve até verificação de quórum também, foi feita a verificação de quórum e deu o quórum. E logo em seguida o projeto foi votado na sua essência e aprovado o projeto na comissão, ainda com alguns destaques a serem discutidos no dia de amanhã. A gente não tem o total de destaques ainda, mas alguma coisa como talvez 2 dezenas de destaques, alguma coisa como... não deve chegar a 20 destaques, uns 15, 20 destaques, que são destaques. Destaques são pontos específicos do projeto que acabou de ser aprovado na comissão, que vão merecer uma votação específica de emendas que os senadores que apresentaram gostariam que elas fossem aquelas emendas especificamente votadas. Então, amanhã nós teremos a votação desses destaques. Isso começa amanhã às 8h30 da manhã. E o processo com esses destaques pode acontecer 2 coisas. Pode-se tentar fazer uma votação de todos esses destaques em grupo, e aí é uma forma de você derrubá-los todos ao mesmo tempo, ou esses destaques serem votados um a um, e aí nós teremos então uma batalha ponto por ponto para a votação. O certo é que é muito pouco provável que na sessão de amanhã se consiga avançar no texto, mesmo nesses destaques ou nessas emendas que vão ser apresentadas, uma vez que o relator deve encaminhar, pelo que ele demonstrou hoje, ele deve encaminhar voto contrário a todos os destaques, né?
Então, veremos o que vai acontecer amanhã, mas é muito provável que a gente tenha a aprovação do texto com poucas modificações, o que significa que nós estamos perpetuando o texto ruim que veio da Câmara. Teve alguns ajustes de forma, etc., mas no seu conteúdo principal, o texto ainda tem sérios problemas, graves problemas, que inclusive estão apontados no documento que o Movimento em Defesa das Florestas apresentou esta semana, resumindo outros documentos que já tinham sido apresentados anteriormente, mostrando onde estão os principais problemas. Elencamos lá os 10 principais problemas do projeto que precisam de alterações e que precisariam inclusive de ter emendas aprovadas que alterassem o texto. Então a situação hoje nós terminamos então amanhã, isso foi por volta de 1 da tarde, foi encerrada a discussão de hoje para retornar amanhã com essas emendas. E à tarde nós tivemos uma série de conversas, de avaliações aqui, que vocês assistiram, com grupos de jovens, com a nossa turma lá em Brasília, avaliando um pouco os fatos. Nós tivemos hoje também um acontecimento lamentável durante essa votação na sessão da Câmara, porque um grupo de estudantes que estava acompanhando, ou tentando acompanhar as discussões e a votação e fazendo um pouco de uma demonstração ali com palavras de ordem, etc., ali na porta da comissão, na saída dos senadores, houve ali um atrito com a segurança do Senado. Um dos estudantes ficou desacordado por alguns instantes, depois inclusive levou um choque com essas máquinas de choque e tal, enfim, e foi preso lá pela segurança da Câmara, uma truculência totalmente desnecessária, mas enfim, é um pouco do clima que estava reinando ali hoje, um clima bastante tenso. Amanhã vamos acompanhar, nós vamos estar aqui juntos acompanhando a votação, com a equipe aqui, equipe em Brasília, durante toda a manhã e depois à tarde repercutindo tanto a votação quanto também acompanhando uma audiência pública que vai acontecer também sobre o Código Florestal, nessa feita sobre o Código Florestal e cidades, que acontece amanhã no período da tarde, a partir das 2h30 da tarde. E nós vamos estar também repercutindo essa audiência pública amanhã. Eu vou inclusive participar dessa audiência pública lá em Brasília, estarei de lá de Brasília acompanhando essa audiência pública. Um pouco da perspectiva de calendário para nessa luta no Código Florestal. Se em aprovando o projeto amanhã e votando todos os destaques amanhã, nós devemos ter a apresentação do relatório do senador Jorge Viana na Comissão de Meio Ambiente, que ele é o relator da Comissão de Meio Ambiente, provavelmente já na próxima semana. Ele pelo menos sinalizou isso nas últimas semanas, de que ele apresentaria na semana seguinte à aprovação nas comissões de Agricultura e Ciência e Tecnologia, ele já apresentaria o relatório. Se ele fizer isso, é bem provável que nessa semana seja pedido então vistas, ou se dê um tempo para que as pessoas possam analisar o relatório, e a votação do projeto de lei na Comissão de Meio Ambiente, que é a última das comissões do Senado, deve acontecer então por volta do dia 22 de novembro, portanto daqui 2 semanas, uma terça-feira. E se isso acontecer, e se for uma votação que consiga acontecer no período ou no próprio dia 22 ou 22 e 23, nós devemos logo em seguida ter a votação no plenário do Senado, e uma vez votado no plenário do Senado, esse projeto volta para a Câmara, onde a Câmara decide pelo texto da Câmara ou pelo texto do Senado, e então vai para a sanção presidencial, que é a oportunidade que se vai ter de fazer vetos para consertar o projeto. Nós hoje também tivemos conversando agora com a nossa turma em Brasília, tivemos um sinal bastante preocupante vindo do governo, representantes do governo lá no plenário das comissões, sinalizando de que para o governo o texto que estava sendo apresentado estaria já suficiente. E esse é um texto que está muito longe de ser suficiente, especialmente se tratando dos temas ambientais, da parte da sustentabilidade, e esse representante que esteve falando hoje é um representante que é do Ministério do Meio Ambiente, então bastante preocupante que, se esse realmente for o sinal do Ministério do Meio Ambiente ou do governo, de que esse texto, da forma como está, ele já satisfaria o governo, é um dos piores sinais que a gente pode ter, porque significa que não teremos a pressão e nem a demanda necessária para que, na Comissão de Meio Ambiente, o projeto de lei possa ser alterado adequadamente. Então,
vamos acompanhar um pouco os fatos, muito importante a gente continuar mobilizado, deixar clara, mandar mensagens claras para os senadores do que nós gostaríamos de ver ser alterado no Código Florestal. E aí eu convido a todos que estão nos assistindo, estão acompanhando, que fazem parte do movimento, que têm dado a sua contribuição via o Twitter, via o Facebook, via os comentários, via vídeos, etc., que escrevam para os senadores, falem para eles dos pontos, das emendas que precisam ser aprovadas. Você pode se inspirar ou ter indicação mais precisa sobre que emendas precisam ser aprovadas e que pontos precisam ser alterados no Código Florestal, lendo o material que foi preparado ontem, um material curto, são 4 páginas, que explica exatamente quais são os pontos que serão necessários fazer alterações no projeto de lei que está tramitando no Senado sobre o Código Florestal. Então, vocês podem baixar, esse documento se encontra aqui na página, nessa página mesmo de rosto aqui do site, abaixo aqui do vídeo, onde vocês devem ter aqui vários documentos aqui abaixo. Um deles é o documento, esse que resume os pontos que precisam ser alterados no Código Florestal, e a gente convida a todos vocês para não só lerem o documento, mas também enviarem mensagens aos senadores, demonstrando o seu apoio para que essas emendas, que melhorariam e muito o projeto, sejam aprovadas, se não amanhã na Comissão de Agricultura e Ciência e Tecnologia, que é muito difícil, pelo menos elas sejam incorporadas e sejam votadas na Comissão de Meio Ambiente. Então, em resumo, foi um dia difícil, um dia onde a gente viu mais uma vez a cena se repetir de não se promover as alterações que eram necessárias no texto, de um lado, e do outro lado, perceber nos movimentos que foram feitos hoje pelos senadores que realmente há um sentido de acomodação ali para que o texto caminhe mais ou menos no formato que ele está dentro do Senado, e nós precisamos garantir que isso não aconteça. Então, teremos ainda a votação das emendas amanhã, teremos o debate e a votação do relatório do senador Jorge Viana na Comissão de Meio Ambiente, que deve acontecer nos próximos 15 e 20 dias. Depois temos a votação no plenário do Senado, a votação da Câmara no retorno do projeto do Senado e depois, finalmente, o momento da sanção presidencial. Então, são ainda 5 etapas e nessas próximas 2 etapas, amanhã com as emendas e os destaques e nos próximos 15 e 20 dias com a aprovação da Comissão de Meio Ambiente, sendo os 2 passos mais importantes onde a gente ainda pode fazer mudanças significativas no projeto. Depois disso ficará muito difícil. No plenário do Senado será muito difícil. Na Câmara não pode fazer alterações, é simplesmente escolher uma coisa ou outra, ou o projeto da Câmara ou o projeto do Senado. E depois, no caso, a nossa última instância será realmente a presidente Dilma e garantir que ela cumpra os compromissos de campanha, 2 fundamentais, de que não aprovaria qualquer medida que gere anistia dos matadores e que gere mais desmatamento, e o Código Florestal, na forma como está escrito hoje, ele permite que as 2 coisas aconteçam. Então ela terá que ser cobrada para que ela use o poder de veto aonde for necessário para que esse projeto não se perpetue na forma como foi apresentado. Então é isso, amanhã a gente retorna às 8h30 da manhã, nós vamos ter gente em Brasília, gente aqui, e eu vou estar com vocês no período da tarde e a turma toda aqui continuando acompanhando durante esses dias. Obrigado pela companhia e nos vemos amanhã no Floresta Faz Diferença. Não esqueça de twittar, hein? #FlorestaFazDiferença. Valeu!